Boa noite, igreja. Foi melhor ensaiada a noite, né? Ficou tranquilo. Eu gostaria que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês no Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Nós vamos conversar um pouco sobre a história de João Batista. No Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Dos evangelhos, o que detalha melhor a história de João Batista é o Evangelho de Lucas. Ele traz um apanhado bem completo, desde o nascimento até todo o seu ministério. Então nós vamos estar lendo no capítulo 3, do verso 4 até o 14. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: o que haveremos de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós o que faremos? E ele lhes disse: não a ninguém maltrateis, e não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Querido Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pois sabemos, ó Pai, que ela correu séculos e séculos, ó Pai, e ela está viva ainda, latente, Pai, para nos ensinar sobre as suas verdades, ó Pai, e que nós possamos ter um coração ensinável essa noite, um coração disposto, ó Pai, a aprender mais de Ti, ó Pai. Usa a minha vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? Nós encontramos aqui uma história bem comum aos nossos ouvidos, e se nós formos a fundo dela, nos 2 primeiros versículos, quando Lucas está escrevendo aqui, ele traz uma visão do que está acontecendo tanto no mundo político como no mundo religioso. Os 2 primeiros versículos, eles detalham isso, e nós vamos falar sobre eles. E aí ele entra com a profecia de Isaías. A profecia de Isaías 40, do verso 3 ao 5, é quando ele começa a falar que a voz que clama no deserto, a profecia que era referente à vinda de João Batista, aquele que seria o precursor, aquele que prepararia o caminho do Senhor. E muitos ficam atentos àquela palavra, ficam vislumbrados com aquela palavra, mas alguns vêm só pelo momento. E aí ele aponta para aqueles fariseus e fala assim: raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? E muitos vão se achegando, e depois que eles se achegam e são batizados, eles começam a perguntar: e agora? Nós recebemos essa palavra, essa pregação, e agora o que nós vamos fazer? E aí João começa a dar dicas para eles, dar o que eles devem fazer na vida deles. Chega alguns e ele fala assim: ó, você que tem 2 túnicas, reparta. Você que tem comida também, reparta. Chega os publicanos e fala: não cobrei mais do que é devido nos impostos. Aí chega os
os soldados e fala: vocês não usem de violência, façam o que é correto de acordo com o cargo de vocês. E a história vai se seguindo. E aí do versículo 15 em diante, o foco começa a mudar um pouco. Todos começam a olhar para João Batista e falar assim: mas será que ele, com essa palavra, ele não é o Messias? Ele não é o Messias que havia de vir? E aí João Batista, ele quer tirar todo o foco dele e levar todo o foco para Jesus da sua mensagem. E aí ele fala: não é sobre mim, é sobre Jesus. Do verso 15 até o final, se depois os irmãos leiam, fala assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele. Eu não sou digno nem de fazer isso. E aí ele anuncia o evangelho. No final do capítulo ele confronta Herodes e Herodias. Nós conhecemos a história. Herodes tinha tomado a esposa do seu irmão Herodias. Ele vai lá e denuncia o pecado. Ele é preso e a sua cabeça é pedida em uma bandeja. Esse é um pouco do contexto, um pouco da história do texto que nós vamos meditar nele hoje. E é muito interessante, para muitos pregadores, a história de João Batista, ela é como uma dobradiça. Ela é como um elo que une o Velho Testamento e o Novo Testamento. Sabe quando você faz a virada de página? Ele está ali, essa história. Houve um período de 400 anos, que é um período que ele é um período considerado o período do silêncio de Deus. Só que nesse período de 400 anos, entre lá o final do último livro do Velho Testamento e até o começo da história de João Batista, nesses 400 anos a história não parou. A história continuou acontecendo. O Império Medo-Persa, ele é derrubado, ele cai. Eu não tinha perdido o fio da meada de manhã, agora eu perdi. Mas o Império Medo-Persa, ele cai. E quando ele cai, o Império Grego, ele toma o poder. E Felipe, que é quem toma o poder, ele tinha uma ideia, ele tinha um pensamento que era tornar com que a cultura grega dominasse o mundo. Só que Felipe, ele morre muito cedo. Quando Felipe morre, o seu filho, que era seu sucessor, que é Alexandre, ou conhecido por muitos como Alexandre o Grande, ele sim, um homem valente de guerras, um homem batalhador, um homem que não tinha nenhum tipo de medo de lutar suas batalhas, ele faz com que a língua grega, com que a cultura grega seja espalhada por todo o mundo. Por todo. Só que Alexandre o Grande, não é você não, Alexandre, é o Grande. Alexandre o Grande, ele morre com apenas 33 anos. E quando Alexandre Grande morre, o reino ele não havia preparado nenhum sucessor, ele não tinha nenhum sucessor. E o reino, ele é dividido em 4 partes. Ele é dividido em 4 partes. E Israel fica 100 anos sobre o domínio dos egípcios. E quando ele está no domínio dos egípcios durante 6 anos, a Síria vem novamente e toma o poder. Ele toma Jerusalém novamente. E entra na história um rapaz, um homem, cujo ele não tinha nenhum tipo de escrúpulo. Ele não tinha nenhum tipo de amor ao próximo. Ele não tinha nenhum tipo de amor às pessoas. E a gente entra na história Antíoco Epifânio, um homem que profanou o templo, um homem que de várias formas tentou contra o povo de Deus. Ele chega num momento da época do domínio dele, que ele leva uma porca até o templo e ele sacrifica essa porca no templo, e isso gera uma revolta entre os judeus. E quando gera essa revolta, nós começamos aí a lembrar de algumas coisas que nós já escutamos dentro da caminhada cristã. Se levanta a família de Matatias, ou o mais conhecido, Judas Macabeus, e eles se levantam contra esse tipo de profanação que Antíoco fez, e eles conseguem derrubar Antíoco. E aí quando eles derrubam, 63 anos antes da vinda de Cristo, Jerusalém é tomada novamente por Roma, e quando ela é tomada por Roma, Antipas, ele se torna governador. Antipas morre e entra Herodes, seu filho.
O Herodes, que está ali nos versos 1 e 2, no verso 1 principalmente, fala sobre ele. Herodes entra. E Herodes, amados, nós precisamos entender um pouquinho quem é este homem, sabe? Durante todos esses 400 anos, se você olhar para a palavra, se você olhar para a história, se você olhar, você vê o quê? Homens correndo atrás de coisas para agradar o seu ego ou para satisfazer as suas vontades. Esses 400 anos, e quando nós estudamos a fundo todos os governadores ou aqueles que tomaram o poder durante esse período, a história fala que quase 100% deles tinham problemas homossexuais, eram pessoas que procuravam seus próprios interesses, procuravam satisfazer a vontade da sua carne. E aí vem Herodes. Herodes se torna governador. E Herodes é aquele Herodes que manda matar aquelas crianças lá em Belém, porque ele fica sabendo que de lá nasceria um novo rei. Esse Herodes, ele é muito maldoso. Ele é muito cruel. Ele não tem também dentro dele nenhum tipo de princípio. A função dele é fazer maldade. É esse Herodes, só para vocês terem ideia de uma das histórias dele, existem várias da sua maldade, ele teve vários filhos, mas 2 filhos dele, ele decide mandar 2 filhos dele para Roma, para estudar em Roma. E quando os filhos estão estudando em Roma, de repente chega a sua irmã e fala para ele: ó, você mandou os meninos para lá, mas só que quando eles voltarem de lá, eles vão voltar letrados, vão voltar sabendo de muitas coisas, e eles vão derrubar você do trono. O que Herodes faz? Ele pega um dos seus soldados, manda até Roma e manda matar os seus filhos. Esse era o nível de pessoa que estava naquela época onde Jesus é inserido, João é inserido na história. Esse era o nível de pessoas. Um homem sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de escrúpulo estava inserido na história. É nesse contexto que Jesus e João Batista está sendo inserido. Mas no verso 2, isso que nós falamos até agora é sobre o contexto político. E no verso 2 entra o contexto religioso. E se você ler ali, fala assim: Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Amados, nunca houve isso. Sempre existia um sumo sacerdote, uma pessoa que era como referência. Mas o mundo religioso naquela época, ele estava totalmente deturpado também. Ele estava totalmente, pessoas procurando seus interesses também no mundo religioso. E uns se consultavam com Anás, outros se consultavam com Caifás, mas não tinha aquela pessoa de referência. Pessoas dentro das igrejas, pessoas dentro dos templos compravam títulos, compravam cargos, compravam, status dentro. Um mundo totalmente, seja o mundo religioso, seja o mundo político daquela época, estava totalmente corrompido. E nós precisamos entender que quando Lucas coloca esses 2 versículos aqui, não é simplesmente para encher o texto, não é simplesmente para falar assim: mas por que isso está aqui? Ele está querendo nos ensinar com esses 2 primeiros versículos, nos ensinar que não importa o contexto religioso ou o contexto político que esteja o mundo, Deus sempre vai levantar pessoas com uma voz profética, igual levanta João Batista aqui, para combater o que o mundo prega, o que o mundo dita como regra. Deus não está isento à história em nenhum momento. Ele não estava isento naquela época, porque ele levanta João Batista, e ele não está isento nos dias de hoje, porque ele levanta cada um de nós como uma voz lá fora, que não abraça, que não está de acordo com o que o mundo prega como correto. Nós temos dentro de nós princípios, nós temos dentro de nós valores, que nós não nos deixamos ser corrompidos com esse mundo. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós não podemos achar que está aqui simplesmente por estar. Ele tem as suas verdades, ele quer nos ensinar coisas, e as coisas que ele nos deixa claro nesses 2 primeiros versículos, que nós somos a voz, seja num mundo político corrompido, e que nós venhamos ter sabedoria, porque é ano de votação, nós precisamos ter sabedoria em quem votar. Mas seja no mundo religioso, onde nós vemos várias igrejas negociando valores para ter templos cheios, negociando os princípios da palavra de Deus,
Nós não negociamos, nós somos uma voz profética contra este mundo. Mas qual que era a pregação de João Batista? Qual que era a pregação de João Batista? Arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos. E aqui João nos dá a chave. Ele nos deixa bem explícito, mas bem explícito, que não existe nenhuma possibilidade de acessar os céus sem se arrepender dos nossos pecados. Amados, não existe nenhuma possibilidade. Ou nós nos arrependemos dos nossos pecados, ou nós não acessamos a Deus. É a única forma. E quando nós falamos de arrependimento, amados, nós falamos de arrependimento, de mudança de uma velha vida. Nós não falamos de remorso. Nós não falamos assim, eu fiz, mas assim, eu me arrependo agora, mas daqui um pouco nós estamos fazendo de novo. Mas eu não deveria ter feito, e aí nós estamos fazendo o que é errado. A Bíblia não fala de remorso. A Bíblia fala de arrependimento genuíno, mudança de vida. Mudança de vida, e somente assim que nós podemos acessar a Deus. Não existe aquele evangelho de venha como está e permaneça como está. É mudança de vida, é metanoia, é uma mudança de 180 dentro da nossa cabeça. Nós trocamos a velha criatura por uma nova criatura, porque assim, amados, a porta do céu, ela é estreita. E não existe nenhuma forma de nós entrarmos lá carregando o nosso velho homem de pecados. Não existe nenhuma forma de nós acessarmos os céus carregando um mundo de pecados. Domingo após domingo nós vemos aqui, igual diz o Marcão, nós saímos com os dedos daqui assim, né, Marcão? Domingo após domingo nós apanhamos aqui, apanhamos no bom sentido, né? Saímos daqui. E isso, se não nos levar a um verdadeiro arrependimento, amados, sabe o que isso significa? Que nós amamos jamais o pecado do que a Deus. Nós amamos mais viver uma vida leviana do que a Deus. A palavra, ela produz dentro de nós arrependimento, mudança divina. E arrependimento não é algo meramente uma mudança intelectual sobre quem é Cristo nas nossas vidas, mas é um repúdio total à velha criatura, ao velho homem que vivia. Nós mudamos, nós olhamos para o nosso passado e nós não falamos dele com alegria. Sabe quando você vai conversar com umas pessoas e eles começam a falar de como ele era no passado e você vê que o sorriso do passado ainda está nos seus lábios, no seu rosto? Nós repudiamos, nós rejeitamos aquela velha criatura e hoje nós temos uma nova postura. É uma mudança total de vida. Porque assim, amados, se nós formos olhar para a Bíblia, vocês acham que Judas foi para o inferno por causa de 30 moedas de prata? Foi isso que levou Judas ao inferno? Foi aquelas 30 moedas de prata? Se nós olharmos para a história, se nós olharmos para os textos bíblicos, Judas e Pedro pecaram contra Jesus. Judas e Pedro pecaram. Um negou e o outro vendeu. Só que o que muda a história, que muda o final da vida dos dois, é que Judas, ele sentiu remorso. Judas, ele sentiu um remorso dentro dele e ele não se arrependeu do seu erro, ele não se arrependeu do seu pecado, ele foi lá e suicidou-se. Pedro, a palavra fala que ele se arrependeu amargamente do seu pecado. Ele se arrependeu amargamente do seu pecado. Depois que Pedro se arrepende amargamente do seu pecado, ele tem uma experiência tão grande com Cristo. E aí, se nós formos ler o começo do livro de Atos, ele prega e muitos se convertem, muitos se achegam a Cristo. Ele é colocado perante o Sinédrio, questionam a fé dele e ele olha para aqueles homens e fala: é melhor nós obedecermos a Deus ou a vocês? Ele fica cheio mas arrependimento trouxe mudança de vida. A mensagem de arrependimento, amados, tem que ser o padrão nosso para este mundo. É um padrão da boca do cristão.
um padrão para apresentarmos Jesus, é assim: arrependei-vos dos vossos maus caminhos e acheguei ao Cristo, acheguei a Jesus, o Deus de amor, que Ele pode mudar a sua vida. Essa é a palavra, é sobre essa palavra que nós devemos estar fundamentados. Essa é a boa notícia que nós devemos levar para este mundo caído, para este mundo de trevas, que há perdão para os pecados daquele que se arrepende. Isaías 55, verso 6 e o verso 7 fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai enquanto está perto. Mas o 7 fala assim: o ímpio deixe o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, como também ao nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Essa era a mensagem de João Batista. Esse era o tom da mensagem dele. E quando Lucas coloca aqui no texto a referência de Isaías 40, do verso 3 até o verso 5, nós vemos a palavra se cumprindo, nós vemos as verdades bíblicas se cumprindo. E aqui começa, quando daí Lucas começa a dissertar, fala assim: vós que clama no deserto. Voz que clama no deserto. Amados, nós aprendemos aqui coisas valiosas nesse texto. Que existe uma voz que clama quando o mundo está perdido. A voz de João Batista clamou. O mundo nas trevas, o mundo perdido no seu egocentrismo. João foi a voz que clamou naquele deserto. Amados, nós somos a voz que clama nesse deserto deste mundo perdido. Nós somos. Sabe, quando se faz essa referência, Lucas está deixando: nós somos aqueles que anunciamos, que temos uma voz para todo aquele que necessita de salvação. Nós somos uma voz que clama nesse deserto. E mais nada mais convincente que quando esse texto é colocado aqui no Novo Testamento, é que nós vemos o quê? Que Deus, Ele continua com o controle de toda a história. Quando Lucas cita Isaías, ele não está simplesmente citando por citar, ele está falando assim: o Deus que falou lá através do profeta Isaías 700 anos antes, é o mesmo Deus que continua no controle de todas as coisas. Amados, 700 anos antes, é o mesmo Deus que continua cuidando, que tem todo o poder, todo o domínio sobre todas as coisas. E quando nós olhamos para o capítulo 40 de Isaías, e nós precisamos entender a função dele, o capítulo 40 de Isaías na Bíblia, ele tem uma função especial, ele tem uma função peculiar dentro do livro de Isaías. Ele faz uma separação dos 39 livros que vêm antes. 39 os livros anteriores falam sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém e sobre todas as nações que se levantam contra Jerusalém. Uma palavra pesada, uma palavra que traz para trazer arrependimento àquele povo venha juízo sobre aquele povo. A partir do capítulo 40, parece que o profeta Isaías ele muda totalmente o tom dele. Ele muda a conversa. E aí ele vem com uma palavra de salvação, uma palavra de graça sobre aquele povo, que é o que nós acabamos de ler, que é uma palavra que é assim: se arrependei-vos. Arrependei-vos, porque existe um Deus que salva aquele que se arrepende. Esse é o elo do capítulo 40 de Isaías. E lá fala assim: preparai o caminho e endireitai as veredas. Mas o que isso quer dizer? Quando eu estava meditando sobre isso, veio a família dos nossos irmãos manauaras aqui. Imagina se eles precisassem, o nosso irmão Sérgio precisasse mandar uma comitiva lá para Manaus, naquela época. Daqui Manaus, em alguns tempos, alguns dias, alguns meses de viagem. O que ele faria primeiro? Primeiro ele mandaria uma comitiva antes dele. Essa comitiva ia fazendo o quê? Ia tirando os entulhos, preparando as estradas, para que depois o rei viesse e fosse se dirigindo àquele local.
Nós somos aquele que preparamos o caminho do rei, para que o rei venha. Nós somos aquela comitiva que foi enviada antes, no qual nós vamos tirando todos os entulhos, nós vamos tirando todos os escombros que estão ali, vamos aplainando os caminhos, para que Cristo, Ele venha, e Ele virá. Nós somos aqueles que preparam o caminho. Esse é o serviço de João Batista. Ele foi o preparador do caminho, ele foi aquele que foi tirando os entulhos, foi tapando os buracos. João nos chama para nós sermos esses preparadores. João nos chama para nós sermos esses precursores, aqueles que vão preparando o caminho para que Cristo venha. Nós somos hoje habilitados pelo Espírito Santo. Nós somos habilitados pelo Espírito Santo como precursores, como aqueles que preparam o caminho. E não importa, amados, as circunstâncias. Não importa o tamanho do entulho. Não importa o tamanho do tempo que nós vamos ter que fazer um buraco no meio da montanha para que o carruagem do nosso rei passe por lá. Mas nós vamos fazer. Nós temos um serviço. Nós temos um trabalho a fazer. Quantos aqui querem ser entulhadores? Quantos aqui querem preparar o caminho do Senhor até que Ele venha? Amém? Amados, a nossa vida não pode ser baseada nas nossas atividades diárias. A nossa vida não pode ser baseada na correria do nosso dia a dia. E nós deixamos somente uma pequena fração, uma pequena parte do nosso dia para Cristo. Nossa vida tem que ser uma vida integral para o Senhor. A nossa cosmovisão tem que mudar. Muitas vezes nós pensamos, não, eu vou trabalhar o que eu preciso trabalhar, depois eu penso em Deus. Amados, quando nós temos o entendimento dentro da nossa cosmovisão, que tudo que nós fazemos, que tudo que nós somos, que tudo que nós temos é para glorificar ao Senhor 24 horas por dia, tudo isso muda. Nós vivemos, nós trabalhamos, nós respiramos para glorificar a Cristo, para fazer a vontade dEle. Muda-se a nossa cosmovisão. E o que é top, o que é mais legal nesse papel, top, nossa, coisa de jovem agora, eu nem sei se existe mais essa palavra, né? Mas o que é mais importante nesse papel é que isso pode ser feito em qualquer lugar, amados. Não é somente dentro dessas 4 paredes. Olha João Batista, no deserto. Isso é para todas as pessoas. João Batista pregou para gentios, para gregos, para uma infinidade de pessoas, é para todas as pessoas. E muitas vezes nós, não, beleza, eu até vou fazer, mas eu tenho meu público seleto. Eu vou falar para esse ou para aquele, porque eu me dou melhor com esse tipo de público. O verso 6 fala assim, que o Evangelho é para toda carne. Todos, sejam judeus, sejam gentios, o Evangelho é para todos. Nós não escolhemos, nós simplesmente fazemos aquilo que o nosso Rei, aquilo que o nosso Senhor mandou nós fazermos. Mas nós precisamos entender uma coisinha, que eu acho bem interessante da vida de João. Ele não é aquele estereótipo de pregador que nós vamos atrás, né? Ele se alimentava de uma forma meio diferente, as suas vestes não eram as vestes mais que nós vamos olhar assim, nossa, como ele se veste bonito. Ele não era aquele tipo de pessoa que nós olhamos para ele nos dias de hoje e vai falar, esse vai ter muitos seguidores. Não é esse tipo. Mas o que ele tinha dentro dele que atraía uma multidão era uma palavra baseada na palavra de Deus. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependimento. João nos convida a um arrependimento, uma mudança que nos transforma de dentro para fora, algo que muda a nossa essência, muda de dentro para fora. E por que de dentro para fora? Porque ele olha agora para aqueles fariseus que estão vindo ser batizados e fala assim, raça de víboras, quem vos livrará da ira vindoura? E por que ele fala isso para aqueles fariseus? Muitos fariseus estavam vindo se batizar, não porque criam na mensagem de João Batista. Eles estavam vindo se batizar para simplesmente fazer um rito.
falar assim, não, agora eu me batizei, então agora eu vou ser aceito. Agora pelo menos eu vou fazer parte desse clã. E aí João Batista olha para ele e fala assim, raça de víboras, algo externo não vai os livrar da ira vindoura. Ou vocês se arrependam verdadeiramente de todo o teu coração, de todo o entendimento de vocês, ou a ira virá sobre vocês. Amados, o Evangelho não se vive um evangelho de aparência, é isso que João está ensinando aqui. Não existe um evangelho somente de domingo e de segunda a sábado a gente vive a vida do jeito que a gente quer. João está falando para aquele povo, ou vocês se arrependam, ou vocês tenham uma mudança de vida total dentro de vocês, vocês abandonem a vida de pecado de vocês, porque se vocês vierem aqui só se batizarem, isso não vai salvar vocês, a ira vindoura virá sobre vocês. E uma das coisas mais legítimas, amados, para o arrependimento, é o medo da ira de Deus. Nós temos que temer a ira de Deus, porque a ira dele virá. Muitas vezes a gente fala do Deus de amor, e Ele é amor para todo aquele que se arrepende, mas todo aquele que nega, Ele virá com ira. O pecado, amado, nesse mundo, ele não pode ser tratado simplesmente como um pequeno obstáculo. É uma dificuldade que eu estou passando, então eu vou fazer isso que é contra a palavra de Deus. A gente não pode olhar para ele simplesmente como um obstáculo. Nós temos que olhar para o pecado, que nós não nos arrependemos com algo que pode nos livrar da vida eterna. Não brinquemos com o pecado, nós não podemos, porque o inferno, ele é real para todos nós. Olha o que diz Marcos no capítulo 9, o verso 48, onde o seu verme não morre e o seu fogo não apaga. Isso ele está falando do quê? Do inferno. O inferno é algo que existe. O que diz lá em Lucas 13, 28, fala de um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Um lugar de tormenta eterna. Olha o que diz lá em Apocalipse 20, 10. Fala assim, serão atormentados dia e noite para sempre. É real. Não é um conto, não é algo fictício, o inferno existe. E vai para lá todo aquele que não se arrepende dos seus pecados. Pesado, né, amados? Muito pesado. Isso foi muito difícil estudar esse tempo sobre essa palavra. Porque é algo pesado, é algo real. Mas no verso 8, aí você pensa que João vai dar uma aliviada. Aí ele pega um pouquinho mais pesado no verso 8. E ele fala para aqueles homens que estavam se achando, porque aqueles homens olharam para João e falaram assim, não, mas fica tranquilo, João. Nós somos da linhagem de Abraão. Não, nós somos da descendência de Abraão e isso atesta que nós seremos salvos. E aí o que João fala para eles? Fala para eles, amados, está vendo esses gentios, esses corações de pedra aqui? Se Deus quiser, Ele faz suscitar filhos dessas pedras. O que João está falando para aquele? Fala assim, não é porque você é filho de crente que você vai para o céu. A salvação é individual, amados. É isso que João está falando para aquele povo. Não é porque vocês são da descendência de Abraão que vocês estão com a vaguinha de vocês lá garantida. Não é porque vocês são da descendência física dele que beleza, estou no céu. Não, nós somos da descendência da fé de Abraão. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Nós somos descendentes da fé de Abraão, porque Abraão creu e nós cremos que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos salvar. É sobre isso. Então nós precisamos estar bem conscientes, amados, que existe um lugar. E quando eu ouço falar do inferno e quando eu penso do inferno, o que me deixa mais desesperado é saber que é um local, é um lugar onde não tem a presença do Espírito Santo. Você já se imaginou viver sem a presença do Espírito Santo? Nas lutas e nas dificuldades que nós passamos, que todos nós passamos, você já pensou em passar por essas lutas sem a presença do Espírito Santo? Esse é o inferno.
É um local onde não tem a presença do Espírito Santo. É um local de sofrimento eterno. É um lugar que eu desejo que nenhum de nós, que nenhum dos meus queridos venha fletar com esse local, mas que nós venhamos nos arrepender. E no verso 9, João fala assim: o machado está posto à raiz. O machado está posto à raiz. O que isso quer dizer para nós nos dias de hoje? João chama a um arrependimento rápido. É para agora. Não é para nós brincarmos de sermos... nós brincarmos e falarmos: ah não, eu vou agora curtir minha vida, eu vou agora levar desse jeitinho assim, fazendo do meu jeito, aí quando eu for mais velho, tiver com a minha vida financeira ganha, aí sim eu vou para Jesus, aí sim eu penso na minha eternidade. João fala assim: o machado está posto à raiz. Ninguém sabe a hora que o Senhor vai pedir a sua alma. Ali em Lucas 12, do verso 13 ao 21, tem uma parábola que nos é um alerta. E ela diz assim, fala de um cara que ele tinha um celeiro. E ele colhia muito e não tinha mais local aonde armazenar todo aquela produção dele. E aí ele tem uma ideia. Ele fala assim: não, mas para mim ter mais, para mim acumular mais, o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse celeiro, vou construir um maior, e aí eu vou poder colocar mais grãos ali dentro, eu vou poder ter mais coisas, eu vou poder, acumular mais. E aí Jesus, quando estava falando essa parábola, fala assim: e Deus olhou para esse cara e falou assim: louco, louco, esta noite ainda pedirão a sua alma. Muitas vezes nós, na nossa vida, nós ficamos querer fazer para depois a gente viver uma vida de cristão, para depois a gente pensar em se vamos seguir a Cristo ou não. Amados, nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor virá nos buscar, que o Senhor pedirá a nossa alma. É sério, né, amados? É pesado, mas o Senhor nos chama a um arrependimento genuíno, a um arrependimento sincero de todo o nosso coração. E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que está ali do verso 10 em diante. Depois de toda essa palavra, depois de todo esse sermão, essa palavra de João Batista, as pessoas que estavam perto dele falam assim: e agora? O que nós faremos? O que nós faremos diante de tudo isso que nós ouvimos? Amados, o que nós faremos diante de tudo que nós ouvimos? Diante de tudo que nós já experimentamos? Cada um tem uma história aqui. E se eu for perguntar, cada um tem uma história difícil, eu tenho uma história, todos nós temos uma história. E o Senhor redimiu a nossa história, o Senhor mudou a nossa história. Mas nós precisamos fazer alguma coisa com isso que o Senhor transformou. Nós estávamos conversando ali no fundo agora há pouco sobre isso, sobre pessoas que tiveram a vida mudada, pessoas que muitas vezes se reuniam com amigos, iam em grupos até de células somente para questionar o que estava sendo pregado. E o Senhor foi lá e mudou a história, o Senhor foi lá e transformou a vida daquela pessoa, e o Senhor transformou as nossas vidas. E o que nós fazemos com isso agora? Existe uma resposta que nós precisamos dar para isso. E aqueles homens, depois de escutar tudo que eles e que eles escutaram de João Batista, eles falaram assim: nós precisamos agora saber o que nós vamos fazer. O que nós vamos fazer? Eu não posso mais viver na vida que eu vivia. E aí o João Batista fala para eles: aquele que tiver 2 túnicas, reparta. Não é para vender, tá? Não pediu para vender, para você fazer dinheiro. Ele falou: aquele que tiver 2 túnicas, reparta. Amados, a túnica naquela época era uma vestimenta pesada, uma vestimenta grande. E não dava para a pessoa usar 2. Não tinha como ela usar. E também para ela ficar transportando era algo que incomodava.
O que João está falando para aqueles homens? Está falando assim, ó, se você tiver 2 túnicas, reparta. Não se preocupa com o amanhã. O amanhã a Deus pertence. O Senhor está cuidando do seu amanhã. Reparta o que você tem hoje, que Deus virá com provisão amanhã. Vocês lembram do povo, quando o povo estava sendo liberto de Faraó? O Senhor não prometeu para eles o maná? O Senhor não falou que viria com a provisão diária, o maná diário? E muitos não guardavam. Por que o Senhor falou para eles, ó, não guardem o maná, não guardem? O Senhor falou para eles, vocês não precisam guardar, eu vou vir com a provisão todos os dias na vida de vocês. Eu não vou deixar que nada venha a faltar. É isso que João está falando para esse povo aqui. Não se preocupem com o amanhã. Não se preocupem, não queiram entulhar, não queiram guardar coisas pensando que o Senhor não proverá na vida de vocês amanhã. Reparta o que vocês têm. Se você tem comida, reparta comida, porque amanhã virei com provisão sobre a sua vida. É sobre isso que ele está falando. Falando que nunca vai deixar, o Deus provedor nunca vai deixar faltar nada sobre as nossas vidas em nenhum momento. E aí chegam os publicanos. E os publicanos perguntam, e nós agora, o que faremos? E aí João fala para eles, não sejam injustos nas cobranças de impostos. Vinha uma ordem de Roma para aqueles publicanos, cobradores de impostos, falava assim, ó, nós queremos X de imposto. Só que aqueles publicanos eram meio espertinhos. E aí o que eles fazem? Vou colocar um ágiozinho aqui, vou ganhar um pouquinho a mais, e aí eles superfaturavam o imposto. Aí eles guardavam uma parte para eles, mandavam o que era de Roma. Quando eu estava lendo e meditando essa história, eu lembrei muito do The Chosen, Pedro e Mateus. Rapaz do céu! Eu lembrei demais daquela história. Por isso que Pedro detestava Mateus. Detestava. Porque, esse cara me roubou muito tempo. O publicano era visto como um ladrão. O publicano, o cobrador de impostos, era visto como aquele que lesava o povo. E João fala para eles, fala assim, ó, cobrem o que é devido. Não roubem, cobrem o que é devido. E aí eu pensei na aplicação que eu podia tirar desse texto para mim. E muitas vezes, quando eu olhei para esse texto, me veio muito à mente que muitas vezes nós estamos no nosso trabalho. No nosso trabalho. E aí nós somos pagos para trabalhar certo período de tempo. Mas muitas vezes nós preferimos ficar mexendo no nosso celular, na nossa rede social, durante o período que era para nós estarmos trabalhando, exercendo a nossa função no qual nós somos remunerados para ela. É nisso que nós roubamos muitas vezes. É nisso que nós lesamos as pessoas muitas vezes. Muitas vezes, eu não vou entrar nem no mérito dos dízimos e ofertas, mas muitas vezes nós roubamos a Deus como? E quem frequentou os bate-papos essa semana falou um pouco sobre isso, sabe? Muitas vezes nós roubamos a Deus porque nós não sabemos gerir o nosso tempo. A nossa vida nós colocamos como desculpa, como uma muleta, que a nossa vida é muito corrida e muitas vezes daí nós falamos, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de ter um tempo com Deus, e nós arrumamos várias desculpas para justificar a nossa falta de tempo de estar com Deus, e nós roubamos a Deus. Nós deixamos de sermos alimentados, nós deixamos de sermos, cheios para enfrentar o dia a dia da nossa vida, e nós acabamos arrumando as desculpinhas nossas, que nós somos bons em arrumar as desculpas, né? Nós somos campeões, sabe? Quando a gente estava lá no bate-papo conversando sobre isso, eu e mais alguns, a gente sempre com um tipo de argumento. Amados, nisso nós roubamos a Deus, quando nós deixamos de ter relacionamento com Ele. Deus é uma pessoa relacional, uma pessoa que ama ter relacionamento. E depois chegam quem para conversar com João? Os soldados. E os soldados falam, o que? E agora o que nós faremos? E aí João fala para os soldados, não usem de força excessiva. Amados, nós precisamos entender um pouco do contexto daquela época, que os soldados romanos eram pessoas truculentas, eram pessoas malvadas,
E aí, vocês já imaginaram? Os soldados estão se convertendo. Os soldados estão acertando a mensagem de João. E João fala para eles: agora eu não vou pedir para vocês largarem a função de vocês. Podem continuar sendo soldados. Podem continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Mas agora vocês vão agir de acordo com princípios. De acordo com princípios. Não maltratem as pessoas. Não usem de mau testemunho. Não sejam pessoas truculentas. Vocês podem fazer o que vocês são pagos para fazer, mas façam com sabedoria. Exerçam o papel de vocês de uma forma justa, que não venha lesar a ninguém, que não venha denigrir a ninguém. Muitas vezes eles... a gente viu algumas histórias, e muitas vezes eles até inventavam coisas sobre pessoas para colocar pessoas na cadeia ou para poder agredir. É esse o contexto daquela época. Ele está falando: vocês ajam de uma forma transparente, de uma forma com os princípios. E o nosso último ponto, que é daí do versículo 15 em diante, fala ali que João, ele vê que o povo estava com umas conversinhas paralelas lá, que estavam tentando mudar o foco. No verso 15 fala que alguns estavam falando: mas será que esse daí não é o Cristo? Não é o Cristo que havia de vir? Não, será que não é ele? Tentando mudar o foco para João. E João, ele vê o bochichinho. E João, ele tinha algo para fazer, ele tinha uma missão para fazer, que é anunciar o arrependimento e ser o precursor do caminho de Cristo. Então, tudo que ele fazia para apontar para Cristo. E quando ele ouve esse bochichinho, ele ouve essas conversinhas, ele fala assim: vocês não estão entendendo é nada. João, e aí ele usa uma história da época, e ele fala assim: eu, João, não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu, João, estou aqui simplesmente preparando o caminho para que ele venha. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Desatar as sandálias naquela época, amados, era o papel era o serviço mais simples, o serviço mais de menor valor para aquela época. Ele falou assim: eu não sou digno nem de desatar, que vocês estão querendo me comparar que eu sou o Cristo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu batizo com água, mas aquele que vem não batiza com água, ele batiza com o quê? Com o Espírito Santo e com fogo. Esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo, ele está falando assim: esse que batiza com o Espírito Santo não aceitará de forma alguma que uma vida de pecado entre no reino dele. Ele batiza com o Espírito Santo, que quer dizer santificação. Ele não aceitará. Ele não aceita que uma vida de pecado vá morar no céu com ele. E ele fala assim: eu não aceito isso. E ele batizará também com fogo. E quando ele fala que batiza com fogo, ele fala que o juízo de Deus virá sobre todo aquele que não se arrepende. É o juízo de Deus que virá sobre aquele que não se arrepende. João, ele faz assim: ele tira todo o foco que estavam tentando jogar em cima dele. Todo o foco que estavam tentando apontar para ele, ele fala assim: não, é tudo sobre ele. É tudo sobre Jesus. Amados, nós somos os precursores, nós somos aqueles levantados como uma voz nesse mundo tenebroso, uma voz para anunciar, preparar o caminho do Senhor. Mas nós temos que tomar o maior cuidado para que o ego, para que muitas vezes o reconhecimento, porque um tapinha nas costas, amado, nossa, como você é bom nisso, posso trazer um ego aqui dentro e nós desviarmos o foco. Nós queremos mudar o foco para nós do que para Cristo. João, ele está falando assim: é tudo sobre Jesus, é tudo sobre Ele, e Ele é aquele que virá. E aí ele usa uma outra figura aqui de linguagem que eu sou apaixonado. Ele fala assim: aquele que tem a pá na mão. Aquele que tem a pá na mão. Cedo eu não falei sobre isso, não lembrei. Mas aquele que tem a pá na mão. E isso nos lembra, quem aqui é da roça vai lembrar disso.
Eu lembro do meu avô, tinha o terreirão lá, ele colhia, fazia muitas vezes a colheita de feijão, colocava o feijão ali para secar, batia o feijão e aí ele vinha com uma peneira e ele jogava para cima, batia o vento, jogava a palha para fora e só caía o grão. Quando João fala que ele tem a pá na mão, ele vai separar aquele que tem fruto do que aquele que é simplesmente uma palha. Ele tem a pá na mão. Ele vai fazer a separação daquele que é filho e daquele que não é filho. Ele vai separar aquele que é joio e aquele que é trigo. Ele vai peneirar todos. E na hora que ele jogar por alto, aquele que não tem fruto, o vento vai levar para longe. E aqueles que têm fruto permanecerão na pá dele, permanecerão na peneira dele. É sobre isso, amados. É sobre isso que João está nos falando. É sobre esse evangelho muitas vezes duro, mas é um evangelho que nos traz uma realidade do nosso propósito nesta vida, que é fazer a vontade do Senhor, preparar o caminho do Senhor até que Ele venha. E nós, amados, por fazermos isso, não esperemos aplausos deste mundo. João, ele fez tudo o que ele fez, e o que acontece com ele? Ele vai lá, questiona Herodes e Herodias, denuncia o pecado deles e fala assim, ó, você que pegou a mulher do seu irmão aí e trouxe agora para sua casa isso. Ele questiona, ele afronta aquele pecado, ele não concorda com aquilo que acontece com ele, ele é preso. E a sua cabeça é pedido numa bandeja. Por nós vivermos uma vida conforme os princípios da palavra de Deus, muitas vezes nós não vamos agradar o mundo. Mas é melhor agradar a Deus do que agradar ao mundo. Amém? Eu gostaria de convidar o Ministério de Música. E nós precisamos entender, amados, que quando nós olhamos para a história de João, o João, ele era uma pessoa sujeita às mesmas dificuldades que todos nós somos sujeitos. João era uma pessoa sujeita às mesmas dores, as mesmas mazelas, as mesmas coisas que todos nós somos sujeitos. Mas João optou em viver uma vida que agradasse a Deus e uma vida com intensidade ao Senhor, uma vida que buscasse fazer somente a vontade de Deus. Tanto que nós vamos ler na sequência do texto, João, ele tem um dos momentos mais lindos da palavra de Deus, acontecem entre ele e Jesus. Ele vê Jesus vindo para ser batizado e ele batiza Jesus, e aquele momento maravilhoso acontece, e isso aconteceu com João Batista. Mas João Batista, ele era igual a nós. Ele é uma pessoa igual cada um de nós, uma pessoa de carne e osso, que sente as mesmas dificuldades, que sente as mesmas dores, que sente as mesmas lutas do dia a dia. E João, sendo esse precursor, sendo esse homem com essa palavra afiada, quando ele estava preso, o que acontece com João? João, ele entra em xeque da fé dele. João, ele tem um momento onde que ele cria uma interrogação na vida dele. E eu gostaria de ler com vocês lá em Lucas 7, no Lucas 7, o verso 18. Olha que interessante, João Batista aqui. Isso é para nós aprendermos que todos nós temos as nossas lutas e as nossas batalhas, mas se nós corremos para Cristo, nós, em todos os momentos, nós somos amparados por Ele. O verso 18 fala assim: todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor Jesus para perguntar: és tu aquele que estava por vir, ou haveremos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto a ele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide, anunciai a João
o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncio-lhes o Evangelho. Amados, um homem que foi o precursor do caminho, foi aquele que trouxe o caminho, ele teve dúvidas, ele entrou muitas vezes em xeque sobre aquilo que ele estava fazendo, mas ele soube para quem ir. O que o Senhor nos ensina essa noite, que muitas vezes nós vamos passar por momentos de dificuldades,